Sejam bem-vindos ao canal Dan Champions e eu sou Dan Torres. Tema de hoje: tempo correto de descanso entre as séries. Então, assim, as literaturas elas divergem um pouco uma da outra, né? Então, após muitos estudos, né, através desses artigos e livros que falavam em tempo de descanso ideal, eu cheguei a uma conclusão do que é uma média para as pessoas de acordo com várias questões que eu vou tratar nesse vídeo. Bom, primeiramente vamos entender o que é série. Série é um conjunto de repetições. Se o descanso entre as séries for inferior a 30 segundos, aí já não caracteriza como série. Nesse caso, pode ser uma técnica avançada, como por exemplo o resting pause, que o descanso é 10 a 20 segundos. Ou pode ser um treino, por exemplo, de circuito funcional, por exemplo, em que os descansos são apenas para passar de um exercício para o outro, cerca de 5, 10, 15 segundos. Uma coisa importante, pessoal, quando a gente fala em tempo de descanso, não precisa ser um tempo exato. Então vamos supor que você tenha que descansar 1 minuto entre um exercício e outro. Se você descansar 55 ou 1 minuto e 5, por exemplo, não tem problema nenhum. O mais importante é você atingir essa média o mais fiel possível, mas não é uma regra em que não pode se alterar. O descanso vai variar também de acordo com o nível de aluno, esse é o princípio, né? Então, alunos iniciantes começam descansando 30 segundos, né, nas primeiras semanas, no primeiro mês, depois aumenta para 45 segundos no segundo mês e terceiro, e depois, né, já no terceiro, quarto, quinto mês, aumenta o tempo para 1 minuto. Intermediário, o tempo médio de descanso é de 1 minuto, nos primeiros meses em que ele é intermediário, e depois ele aumenta para 1 minuto e 15. Avançados, o descanso é na média de 1 minuto e 30 segundos. Estudos científicos apontam que o descanso de 1 minuto e 30 segundos ou mais, dependendo do que eu vou estar explicando aqui para vocês, aumenta o volume load. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre o volume load. Qualquer dúvida que tiver, é só procurar Dan Champions mais o tema. Mas resumindo, o volume load é o número de séries vezes o número de repetições vezes a carga. Então vamos supor que um exercício você levantou um total de 500 quilos. Ao total do treino inteiro, você levantou, por exemplo, 3 toneladas. Quanto maior o volume load, ou seja, quanto maior a carga de peso que você levantou durante o treino, melhores serão os resultados com relação à hipertrofia. Só que, lógico, tudo tem limite, né? Aí entra a questão da periodização de treinamento, entra várias outras questões. Mas, antigamente, o pessoal achava que quanto menos descanso, melhor, até no máximo 1 minuto. Hoje em dia, não. Pensando em hipertrofia, 1 minuto e meio ou mais é um tempo melhor, porque você vai ter mais volume load. A variável mais importante com relação ao tempo de descanso é a carga de peso, né, em quilos, né, e intensidade. Intensidade seria, por exemplo, uma alta intensidade, você treinar até a falha ou além da falha, principalmente quando você tem um parceiro de treino ou personal trainer. Então, por exemplo, você fazendo um treino com muita carga, mas não tanta intensidade, você vai ser ótimo e você vai precisar de um tempo de descanso maior. Vamos inverter agora. Você fazendo um treino com bastante intensidade, até falha ou além da falha, mas a carga ela é menor. Também você vai precisar de um bom tempo de descanso. Agora, se juntar os dois, muita carga de peso e muita intensidade, o seu descanso vai ser ainda maior. Tempo de descanso depende também do tipo de treino e segmento muscular. Então, por exemplo, um treino de RML, resistência muscular localizada. No caso, para membros superiores, na média de 30 segundos, e membros inferiores, na média de 45. Agora, por exemplo, se é um treino de hipertrofia, o descanso ele já varia na média de 1 minuto a 1 minuto e 30 para membros superiores, e de 2 a 2,30 para membros inferiores. Agora, no caso, por exemplo, de treino de força máxima, esse descanso ele é maior.
membros superiores de 2 a 3 minutos e membros inferiores de 3 a 4 minutos. Essa variação tem uma seguinte explicação. Os membros inferiores são músculos maiores, né, do que os membros superiores. Então, vamos supor, você pega o quadríceps. Já para começo de história, são 4 músculos. Além disso, são músculos com grande volume, largura e comprimento. Ou seja, são músculos maiores. E aí o tempo de descanso terá que ser maior. O tempo de descanso também varia de acordo com qual músculo você vai trabalhar membros superiores ou qual músculo você vai trabalhar membros inferiores. Então, por exemplo, quando você vai fazer um exercício de supino, né, para trabalhar peitoral, além de fazendo uma comparação com o bíceps, tá? Além de o peitoral ser bem maior do que o bíceps, quando você faz exercício de supino, além do peitoral, você trabalha também anterior de ombro e tríceps, né? Por quê? Porque é um exercício multiarticular. Quando você vai fazer, por exemplo, bíceps ou tríceps, né? São músculos menores e monoarticulares. Você não vai recrutar outros músculos. Então, quando você vai fazer bíceps, você só está trabalhando bíceps. E também, lógico, um pouquinho de braquial, braquioradial, mas aí é pouco, bem pouco, e são músculos bem menores. No caso de membros inferiores, é bem diferente você fazer, vamos supor, uma mesa flexora, né, que é monoarticular, do que você fazer, vamos supor, um agachamento livre, por exemplo, em que além de os músculos do quadríceps serem maiores dos isquiotibiais, quando você faz agachamento, além dos músculos quadríceps, você também está trabalhando bastante glúteo, né? Até mesmo lombar, por exemplo, você acaba trabalhando, né? Que você bota a barra nas costas. Então, você acaba recrutando muito mais fibras, né? Os músculos são muito maiores. Super avançados e atletas, eles descansam muitas vezes de acordo com a condição cardiorrespiratória, né? A recuperação cardiorrespiratória e a recuperação muscular. Então, isso faz com que varie o tempo de descanso, né? Então, às vezes, vamos supor que ele se programou para descansar 2 minutos entre uma série e outra de determinado exercício. Vamos supor que chegou em mais ou menos 2 minutos, apesar que geralmente ele nem marca, tá, pessoal? É tudo instintivamente. Ele vê que ele ainda está um pouco ofegante ou está com a musculatura ainda bem pesada, ele vai descansar mais uns 30 segundos, 1 minuto, principalmente se for membros inferiores, se for agachamento livre, stiff, né? Que realmente demandam muita energia. O descanso, ele depende também se a pessoa toma hormônio. Quando a pessoa toma hormônio, a recuperação muscular é mais rápida, né? Seja entre um treino e outro, né? Entre um dia e outro, seja entre as séries. Assim como a creatina e a beta-alanina acabam ajudando um pouquinho nisso também. Então isso vai influenciar bastante. E o descanso também depende se esse aluno ou esse atleta está na fase cut ou bulk. Só que aí existem estratégias diferentes, mas vamos supor, na fase cut a pessoa está com menos glicogênio muscular, menos energia, ela está em déficit calórico. Então, muitas vezes ela tem que descansar um tempo maior para ela conseguir se recuperar. Já na fase bulk não, ela está com muitos nutrientes na corrente sanguínea, muito glicogênio muscular, né? Então, tem essa diferença também com relação à fase cut e bulking. O descanso depende também de como aquele aluno ou atleta está naquele dia, com relação à dieta, com relação ao descanso e aos níveis de estresse. Então, suponhamos que foi uma noite que ele não dormiu muito bem, dormiu pouco, tal, ele vai ter que ter um descanso maior entre as séries. Se ele se alimentou um pouco menos do que ele geralmente se alimenta, também vai ter que aumentar o tempo de descanso. E estresse é a mesma coisa. Se o aluno está estressado, isso vai impactar no treino. Mesmo ele descansando mais, o que vai ser positivo, mas mesmo assim talvez ele não tenha um rendimento melhor possível que ele poderia ter naquele treino. Então, por exemplo, se em um exercício que ele faz, ele geralmente descansaria 1 minuto e 30, talvez, num dia que ele tiver com muita energia, descansou bem, se alimentou bem, não está estressado, ele
descansando 1 minuto já é suficiente. Porém, tem outros dias que vai ser inverso. Ele vai ter que descansar mais que 1 minuto e meio. Ele vai ter que descansar 2 minutos. E aí, vai depender de todas essas condições, conforme eu falei. Então, pessoal, eu sei que são muitas informações, né? Mas eu acredito que eu possa ter lhe ajudado o máximo possível. Mas, assim, para vocês não errarem, né? Ou pelo menos ser o mais assertivo possível, o que vocês têm que colocar em mente de forma primária é que para você não errar, você tem que considerar principalmente o tipo de treino, né? Se é RML, hipertrofia, força máxima, e o segmento muscular. Então, resumindo, conforme eu havia falado, é um treino de RML, 30 segundos de descanso membros superiores e 45 membros inferiores. Se é um treino já voltado para hipertrofia, conforme eu havia falado anteriormente, 1 minuto a 1 minuto e meio membros superiores e 2 minutos a 2 minutos e meio membros inferiores. E aí, por exemplo, treino de força máxima, de 2 a 3 minutos membros superiores, de 3 a 4 minutos membros inferiores. Então, pessoal, caso vocês queiram me contratar como personal trainer para poder ajudar em toda essa questão aí do descanso, que você vê que tem muitas variantes, aqui na descrição do meu vídeo tem todas as informações, tá? E lógico, o personal trainer acaba ajudando em 1 milhão de coisas, né? O tempo de descanso ideal é apenas uma delas. Mas, sendo bem sincero, pessoal, se vocês seguirem o que está aqui nesse vídeo, vocês conseguem, talvez não de forma instantânea, já no primeiro treino, nossa, eu vou aplicar tudo isso que o Dan falou e já está tudo certo. Ó. Não, vocês vão percebendo que vocês vão ter que descansar mais ou menos de acordo com aquelas variantes que eu falei, né? Até mesmo porque tem dias que você vai estar mais cansado, ou mais estressado, ou não se alimentando tão bem. Você vai passar a sentir isso a cada treino. Tem a condição cardiorrespiratória e muscular, você vai passar a ter essa percepção de que, não, é melhor esperar mais um pouquinho, mesmo que já deu mais ou menos o tempo, mas é melhor esperar mais um pouquinho. Ou até, vou descansar 15 segundos a menos porque já estou recuperado. Então, aos poucos, vocês vão tendo essa percepção. Dificilmente vocês vão ter essa participação, vocês vão conseguir aderir isso de forma facilmente com 1 mês de treino, 2, 3, às vezes é necessário mais tempo. Mas assim, o basicão vocês já conseguem, independente se vocês são nível iniciante ou intermediário. Os outros detalhes, às vezes pode demorar um pouquinho mais. Bom, pessoal, então peço a vocês que se inscrevam no canal, isso ajuda o canal a crescer cada vez mais e mais. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like e também ative o sininho do YouTube para vocês sempre ficarem bem informados quando eu fizer vídeos novos para vocês. Então já sabem, né? Vamos que vamos? Vamos para cima?